Olá, meu nome é Francisco Lopes, sou agrônomo, atualmente estudante de doutorado pelo programa de pós-graduação em Agronomia e Fitotecnia da UFC, e hoje vamos conversar um pouco sobre biofortificação em hortaliças. Bom, para contextualizar o tema e mostrar um pouco da sua importância, vamos falar do aumento populacional, onde o número de pessoas do planeta mais que triplicou desde 1950. Atualmente, já temos um quantitativo de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo. A expectativa para 2050 é que tenhamos um quantitativo aproximado de 9,7 bilhões de pessoas e a população ela vai continuar aumentando. A estimativa para 2080 é que tenhamos aproximadamente 10,4 bilhões de pessoas no mundo. No Brasil também acontece esse aumento populacional. De acordo com o IBGE, no ano passado, ano de 2024, a população chegou à quantidade de 212,6 milhões de habitantes. A estimativa para 2040 é que se tenha um aumento e essa quantidade de pessoas no Brasil ela atinja esse número de 220,4 milhões de habitantes. Com isso, com esse aumento populacional, há o aumento da demanda por alimentos. Então, os sistemas produtivos eles são pressionados a produzirem cada vez mais, tanto no Brasil quanto no mundo. Com essa necessidade pelo aumento de produção e produtividade, eu deixei aqui essa pergunta. Você acha que a alimentação no mundo é suficiente em termos de nutrientes? E aí a resposta é que, ao longo dos anos, mundialmente se buscou, né, melhorar essa produção, aumentar essa produção, mas essa produção é basicamente voltada para culturas com fonte de grãos, sendo que você consegue suprir a necessidade da população em termos de calorias, mas muitas vezes em termos de micronutrientes e vitaminas, você não tem você não consegue suprir. E aí eu trouxe essa frase, né, que a saúde global ela é comprometida devido justamente a essa deficiência por micronutrientes e vitaminas nos alimentos. Eu trago aqui um conceito que é bem importante, que é o conceito da fome oculta. A fome oculta ela está relacionada a questões de desnutrição na população, tanto pela deficiência, né, de micronutrientes quanto de vitaminas. E isso resulta justamente do que eu falei anteriormente, que é essa dependência, principalmente de uma dieta à base de cereais, esses cereais com deficiência muitas vezes, tanto em micronutrientes quanto em vitaminas. E além do impacto na saúde, existe também o impacto na prosperidade econômica, uma vez que as populações tendem a gastar mais com problemas de saúde relacionados à desnutrição. Com isso, tem o impacto econômico também. E aí, no ano de 2015, a FAO colocou alguns objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu trouxe aqui que está muito relacionado à nossa temática, o objetivo número 2, que é relacionado à fome zero e à agricultura sustentável. Mais especificamente, o objetivo era acabar com a fome e garantir acesso a alimentos seguros, nutritivos e suficientes para todas as pessoas durante todo o ano e erradicar todas as formas de desnutrição até 2030. E aí a gente vai ver como é que está essa realidade atualmente e vai ver que o objetivo ele ainda está longe de ser cumprido e provavelmente não vai ser cumprido até 2030. Aqui são dados do relatório da FAO do ano de 2024, ano passado, sobre os problemas relacionados à subnutrição no mundo. Ele traz quantidades de pessoas que sofrem esse problema no mundo. E a gente pode observar aqui que de 2005 até 2017 realmente houve uma redução no número de subnutridos no mundo. Mas de 2007 até o ano de 2023, essa quantidade ela voltou a aumentar. Isso é em termos de milhões aqui. Se a gente for olhar aqui no ano de 2023,
eram 757,2 milhões de pessoas com problemas de subnutrição, isso a nível mundial. Esse é o relatório que eu falei anteriormente, relatório da FAO. O tema ele é considerado tão importante, né, que vem sendo abordado com maior frequência. O relatório ele tem como tema segurança alimentar e nutrição no mundo, e ele traz que no ano de 2023, 2,3 bilhões de pessoas elas sofriam por insegurança alimentar moderada ou grave, o que significa que não tinha acesso regular a alimentos adequados, enquanto que 864 milhões de pessoas no mundo elas sofriam de insegurança alimentar em níveis graves, representando graves riscos à saúde e bem-estar. Essa é uma estimativa do mesmo relatório publicado em 2024. Ela mostra qual é a expectativa, qual é a perspectiva para o ano de 2030 com relação à subnutrição no mundo. E o que a gente vê é que realmente ela está longe de acabar. E essa estimativa é que tenhamos em 2030 uma quantidade de 581,7 milhões de pessoas ainda com problemas relacionados à subnutrição. Várias doenças elas estão relacionadas diretamente a esse problema de desnutrição. Eu trouxe aqui um trabalho que foi publicado em 2023 e ela fala da deficiência, algumas doenças causadas por deficiência de micronutrientes. Aí eu destaco aqui o ferro, está relacionado a problema de anemia, muito comum aqui no Brasil. Problemas de fadiga também, a deficiência do ferro no caso. A deficiência por zinco, relacionada à deficiência imunológica, doenças de pele, a produção anormal de espermatozoides, está relacionado também a crescimento retardado. Do outro lado aqui da tabela, eu destaco que a deficiência de selênio nas pessoas, essa doença não é muito comum aqui no Brasil, mas na China ela é mais comum, que é a doença de Keshan. É uma doença relacionada ao músculo cardíaco, né? Doença relacionada ao coração, que ela resultou na morte de várias pessoas. Essa região era caracterizada por ter solos com baixa deficiência em selênio, e foi mais pronunciada na cidade de Keshan, por isso o nome dessa doença. A deficiência por cobalto, ela está relacionada à anemia, está relacionada a danos nos nervos, dormência, cansaço, e a deficiência aqui embaixo por manganês está relacionada a problemas de crescimento lento e prejudicado e também a baixa fertilidade. Existem algumas estratégias no mundo que são de combate à desnutrição humana. Eu trouxe aqui as três que são mais comuns. A biofortificação ela é mais recente, mas aqui a fortificação ela visa aumentar o teor de minerais e vitaminas nos alimentos durante o processamento deles. A suplementação, que visa ofertar tanto minerais quanto vitaminas nos suplementos, como cápsulas. O problema dessas duas formas de suplementação e fortificação é que em muitos casos elas não são tão acessíveis, principalmente para populações de baixa renda, principalmente aqui a suplementação. E aí surgiu depois e mais recentemente a biofortificação, que ela consiste em aumentar os teores de minerais e vitaminas nas plantas, e aí os produtos resultantes do que se produz com as plantas, eles vão servir de alimento e melhorar a nutrição das populações. Aqui eu trago dois conceitos, entrando um pouco mais na biofortificação em si, um conceito da OMS e um conceito da Embrapa. O conceito da OMS diz que a biofortificação é o processo pelo qual a qualidade nutricional das culturas alimentares é aprimorada por meio de práticas agronômicas, melhoramento genético convencional ou biotecnologia moderna. Enquanto que o conceito da Embrapa fala que é o processo utilizado para aumentar o conteúdo de nutrientes, como vitaminas e minerais específicos,
das porções comestíveis das plantas utilizadas como alimentos. Como eu falei anteriormente, é realmente aumentar o conteúdo de minerais e vitaminas nas plantas, e isso por meio da produção das plantas. Eu vou especificar um pouco mais nos slides posteriores que existem algumas formas de se fazer isso. E aí, nessas figuras na parte inferior, a gente pode perceber que são culturas básicas. Então, a biofortificação ela tende a aumentar esse teor de nutrientes, mais em culturas básicas como o feijão, a mandioca, a batata doce e a abóbora. Com isso, como é utilizado em culturas básicas que já estão na nossa realidade, ela ataca a raiz do problema porque ela se torna um pouco mais acessível, principalmente para populações de menor renda. E aí quando que começou essa história, né? Começou basicamente nos Estados Unidos, nos anos de 1990, com a pergunta como base: e se as plantas pudessem fazer parte desse trabalho de combate à fome oculta por nós? Isso foi um economista norte-americano, e em 1996 foi publicado o primeiro trabalho com essa temática. Inclusive, os autores desse trabalho são considerados os precursores em termos de pesquisa nessa área da biofortificação. E o tema era melhoramento de plantas alimentares básicas com alta densidade de micronutrientes. Posteriormente, se deu início a esse projeto, a esse programa, com o nome de Harvest Plus. É um programa que coordena até hoje as principais ações de biofortificação no mundo. E aí, em 2002, a Embrapa entrou na história em parceria com esse programa Harvest Plus e criou a Rede Bioforte, que é a rede aqui, a principal rede aqui no Brasil que trabalha com a biofortificação de alimentos. Bom, a Embrapa, essa rede Bioforte, ela está distribuída no Brasil em alguns estados. Eu vou destacar aqui o estado do Pará, o estado do Piauí, o Rio Grande do Norte, o Paraná, o Rio Grande do Sul e uma coordenação geral que acontece no Rio de Janeiro. Como eu falei anteriormente, o objetivo da biofortificação é melhorar a nutrição e qualidade, né, de alimentos que são alimentos básicos. Então, esses aqui são alguns alimentos que já foram desenvolvidos, algumas variedades que foram desenvolvidas pela Embrapa. E eu vou destacar aqui a variedade de milho produzida com maior teor de vitamina A, algumas variedades de batata doce mais ricas em vitamina A, caracterizadas por serem mais doces também, variedades de mandioca mais ricas em vitamina A e também mais doces, e o feijão, que é presente na mesa do brasileiro, que tem principalmente maior fonte de ferro e também maior fonte de zinco. E algumas culturas, algumas variedades estão em fase de melhoramento. E aí eu destaco aqui a abóbora, o arroz e o trigo. Bom, esses são alguns benefícios relacionados à biofortificação. E aí eu vou destacar aqui o alto rendimento das culturas, uma vez que você consegue melhorar a nutrição das culturas, você aumenta a fotossíntese, reduz o estresse oxidativo, aumenta a produtividade. A questão do sabor e qualidade superiores é um método sustentável, uma vez que você consegue desenvolver variedades específicas, você vai conseguir cultivar essas variedades ano a ano. Não envolve mudanças de hábitos, justamente por se tratar de culturas básicas que já estão incluídas, né, na realidade das populações, além de ser voltado para famílias de baixa renda. Os cultivos biofortificados, eles devem ter algumas características de interesse. Características de interesse para o agricultor, elas estão relacionadas ao maior rendimento, a resistência a pragas e doenças, claro, e também ser tolerantes ao estresse. Enquanto que para o consumidor é interessante que o produto biofortificado ele tenha uma boa aparência para ter aceitação,
a questão do sabor também e o tempo de preparo. Eu destaquei aqui para a batata doce, ela tem que ter um bom tempo de cozimento. Existem alguns métodos, como eu falei anteriormente, de biofortificação. Alguns autores destacam atualmente que esses métodos podem envolver a microbiologia, o melhoramento de plantas, as abordagens agronômicas, que é a biofortificação agronômica, e também tem as abordagens que são transgênicas, sendo que o objetivo de todas essas abordagens é aumentar o teor principalmente de micronutrientes e algumas vitaminas. Eu destaquei aqui a provitamina A, aumentar os teores desses minerais nas plantas, e aí você ter plantas mais bem nutridas, e com isso você resultar aqui na melhor nutrição das famílias e influenciar diretamente na saúde. Dentre os métodos citados, destacam aqui os métodos de biofortificação genética e biofortificação agronômica, sendo que a biofortificação genética nada mais é do que o melhoramento de plantas convencional. A desvantagem desse método é que ele pode demorar muito tempo. Uma cultura nova, para se ter uma variedade nova, pode demorar em torno de 10 anos, enquanto na biofortificação agronômica, ela é realizada principalmente pela adubação, é considerado um método mais prático e viável, uma vez que se você consegue aumentar o teor de nutrientes via fertilização, por exemplo, essa resposta ela pode ser logo no ciclo da cultura. Essa resposta pode ser anual, por exemplo. Mas você pode trabalhar também as duas formas de biofortificação juntas, como resultado você vai ter um aumento da qualidade nutricional dos alimentos e vai ter aí a questão da melhor nutrição das populações. Falando um pouco mais especificamente da biofortificação agronômica, ela também pode acontecer de formas diferentes. Aí eu destaco aqui no canto superior direito a adubação foliar. É muito utilizada hoje já no Brasil, principalmente para micronutrientes. A biofortificação também ela pode ser feita com o uso de alguns adubos, como adubos verdes, que eles tendem a disponibilizar tanto macro como micronutrientes no solo, mas outra forma bem comum de ser utilizada a biofortificação é por meio de fertilizantes minerais. A gente sabe que atualmente nos fertilizantes minerais se visa muito a questão dos macronutrientes, mas se você consegue fazer um bom programa de fertilização do solo, incluindo também os micronutrientes, você vai conseguir melhorar a nutrição da planta e essa planta vai ficar mais resistente, aumentar a fotossíntese e aumentar a produção e produtividade. Com isso, né, temos como resultado plantas biofortificadas. Só atentar aqui no canto esquerdo da tela, a questão da aplicação de fertilizantes em si, ela sempre deve ser precedida por análise de solo, uma boa correção de solo, no caso, quando for preciso, calagem, gessagem e um bom programa de adubação. Eu trouxe aqui a tabela periódica, né, para mostrar mais especificamente a diferença entre elementos que são considerados essenciais, que são esses que estão aqui na cor verde. Tem alguns elementos que eles não são considerados essenciais, mas nas plantas eles são considerados benéficos. Aqui no caso, por exemplo, selênio e silício. Eu queria destacar que, apesar de esses elementos eles não serem essenciais para as plantas, para humanos e animais eles são considerados essenciais. E a forma principal de como os seres humanos podem utilizar esses elementos é principalmente via alimentação de vegetais. Esse slide é para mostrar um pouco da interação solo, planta, seres humanos. Os nutrientes, né, ou elementos benéficos estando na solução do solo, eles podem ser absorvidos pelas raízes das plantas e aí eles vão para a parte aérea das plantas, e a partir da parte aérea, ao ser consumido pelos seres humanos, eles vão influenciar diretamente na questão da funcionalidade do corpo humano.
Essa figura à direita, ela, ela resulta de alguns trabalhos, né? Na verdade, alguns trabalhos eles informam que a concentração mineral nas plantas ela está diretamente relacionada com com a concentração de nutrientes no corpo humano. Uma vez que eu consigo ter uma planta melhor nutrida, né, com a alimentação por parte da humanidade, eu também vou ter o corpo humano mais bem nutrido, consequentemente mais saudável. Nesse contexto da biofortificação agronômica, muitos estudos eles têm sido feitos com alguns elementos específicos, mais especificamente o ferro, o zinco e o selênio. E aí eu deixo a pergunta: qual a disponibilidade desses elementos nos solos brasileiros? Com relação ao selênio, nós temos solos com grande deficiência. Com relação ao zinco, naturalmente também os solos brasileiros eles são pobres em zinco. Com relação ao ferro, nossos solos são ricos em ferro, devido principalmente a processos de intemperismo. Nossos solos, de forma geral, com exceção do Nordeste, eles são solos bem temperizados. Porém, esse ferro que está no solo, ele é um ferro de difícil absorção pelas plantas. Ele está na forma oxidada, como o ferro 3+, e as plantas têm preferência de absorção pela forma reduzida, que é o ferro 2+. Os solos, eles sendo pobres nesses elementos, há a tendência de que as plantas sofram por deficiência. E aí eu trouxe aqui alguns sintomas de deficiência dos três elementos que eu citei anteriormente. Deficiência por zinco, ela está relacionada a necrose e clorose nas folhas, pequenos entrenós e folhas com formação de roseta. A deficiência por ferro está relacionada à clorose internerval entre as nervuras, né? Manchas amarelas em folhas jovens e a necrose. E a deficiência por selênio pode envolver clorose e necrose, mas eu queria destacar aqui a redução na concentração de carotenoides. Carotenoides que são pigmentos relacionados à defesa das plantas. E dentre os elementos que eu falei anteriormente, vários estudos têm sido feitos com selênio. Ele, como eu falei, ele não é considerado um elemento essencial para as plantas, mas ele é um elemento benéfico. E como eu falei anteriormente, os solos brasileiros eles são pobres de selênio. Eu trouxe esse trabalho, que é um trabalho publicado em 2017, que mostra a concentração do selênio em algumas regiões no Brasil. Vou citar aqui os estados: o estado do Acre, do Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Roraima e São Paulo. Algumas literaturas elas consideram que a concentração ideal de selênio no solo ela é de 600 microgramas por quilo. A gente vê nessa tabela que as concentrações elas estão muito longe desse valor. O que mais se aproxima é justamente aqui no estado do Amazonas, onde os sistemas produtivos muitas vezes são menos intensos. Mas nos locais aqui em que realmente se tem maior produção, as concentrações de selênio elas são muito baixas. E aí, falando aqui um pouco mais do selênio, apesar de as plantas que têm baixa concentração de selênio elas sofrerem principalmente estresse oxidativo, a gente tem que ter cuidado também com problemas relacionados à fitotoxidez. Ou seja, as plantas precisariam de uma quantidade muito pequena de selênio, e se você exagera nessa quantidade, esses problemas relacionados à fitotoxidez eles podem aparecer. Esse é um trabalho publicado no ano 2016, onde foi feita a suplementação com selênio na fórmula de selenato de sódio na água da irrigação, tanto para manjericão quanto para tomate. Aí o que a gente pode perceber aqui é que quando foi aplicada uma concentração de 2 miligramas por litro de selênio para manjericão, as plantas já começaram a demonstrar sintomas de fitotoxidez com uma clorose, depois seguida de uma necrose, aqui quando se utilizou 5 miligramas por litro.
E aqui na parte de baixo, o tomate ele se demonstrou um pouco mais tolerante e os sintomas de fitotoxidez foram aparecer quando a concentração foi aplicada na dose de 5 miligramas por litro. Além das plantas necessitarem uma pequena quantidade de selênio, há também essa diferenciação entre as plantas, assim, onde elas vão responder de forma diferente. Esse slide é para a gente tentar entender um pouco de como é que funciona a defesa das plantas quando elas estão melhor nutridas. Acontece que na natureza, normalmente, acontece a formação de espécies reativas de oxigênio. Essa formação de espécies reativas de oxigênio, elas podem acontecer tanto no processo da fotossíntese, as plantas recebem aqui a intensidade luminosa, tem excitação de clorofila, transporte de elétrons e com esse transporte de elétrons há a quebra da água e há a liberação de algumas formas de oxigênio. E aí eu destaco aqui o oxigênio singleto, o peróxido de hidrogênio e o radical livre, a hidroxila. Essa formação dessas espécies reativas de oxigênio, elas podem acontecer também por estresses em que a planta está susceptível, como por exemplo o estresse salino ou um estresse hídrico. Aqui dentro da célula, quando essa produção de espécies reativas de oxigênio ela é alta, há uma tendência de que elas corroam a célula. A gente pode verificar aqui que a membrana plasmática tá marcada com um xizinho. Isso é para representar que as células elas podem estar danificadas quando tem esse maior teor de espécies reativas de oxigênio, de forma que essas espécies reativas de oxigênio, como são tóxicas, elas podem romper a célula e resultar aqui no que é chamado de extravasamento celular. O líquido celular ele vai sair da célula, pode ter alteração no pH e algumas enzimas de defesa elas deixam de ser ativadas. À medida em que você consegue aumentar o teor de nutrientes nas plantas, aí eu destaco o selênio, você aumenta o teor de carotenoides. Carotenoides é considerado um protetor solar para a planta e vai evitar o que eu falei aqui com relação à célula, vai evitar essa questão da peroxidação lipídica e vai evitar o dano celular e pode resultar também em plantas mais produtivas. Eu trouxe essa imagem para tentar mostrar de forma mais simples o que a gente viu no slide anterior. No caso aqui é uma fertilização, uma adubação, pode ser uma adubação foliar com fonte de micronutrientes. Quando você tem a planta mais bem nutrida, você tem o aumento do sistema antioxidante, enzimas antioxidantes, e aí você tem a redução das espécies reativas de oxigênio, como eu falei anteriormente, como por exemplo o oxigênio singleto. E aí você tem plantas que estão mais tolerantes ao estresse, tem a questão da melhoria da qualidade nutricional e pode ter plantas com melhor produção, né, e mais produtivas. Essa figura ela traz um resumo de como é a atuação dessas enzimas antioxidantes. Aqui no topo a gente tem o oxigênio singleto. Mais embaixo a gente tem a ação da enzima superóxido dismutase, que ela transforma o oxigênio singleto em peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio ele também é tóxico nas células, mas ele é menos tóxico do que o oxigênio singleto. E aí tem a entrada ainda de algumas enzimas, como a catalase e algumas peroxidases, que elas quebram esse peróxido de hidrogênio e transformam ele em água. A água não é tóxico. E transformam no radical hidroxila, que também é tóxico, mas não é tão tóxico quanto as anteriores. Esse é um resumo do que a gente falou anteriormente. As plantas na natureza, normalmente elas estão expostas a alguns estresses, pode ser relacionado à salinidade, excesso ou falta de água, altas temperaturas, elementos tóxicos, alta luminosidade, baixa fertilidade. Com isso,
tem a formação de espécies reativas de oxigênio. Aqui no canto superior direito, quando a produção de enzimas antioxidantes ela é equivalente à produção de espécies reativas de oxigênio, nós temos uma planta sem danos. À medida em que a produção de espécies reativas de oxigênio ela é maior do que as enzimas relacionadas ao sistema antioxidante, nós temos plantas com estresse oxidativo. E isso resulta na morte celular programada, pode resultar nessa morte celular programada, redução de crescimento e perda de produtividade. Também tem a questão de danos dentro da célula, como danos na membrana, como eu falei anteriormente, redução da eficiência metabólica, perda das funções de organelas, redução da fixação de carbono, exudação de eletrólitos celulares. E aqui pode haver também a questão do dano molecular, influenciando na baixa produção de lipídios, aminoácidos, proteínas, ácidos nucleicos e pigmentos também. Esse é um esquema de uma publicação do ano de 2021, mostrando como é que a biofortificação ela pode fortalecer as plantas. Ela pode acontecer via solo, um exemplo aqui com selênio. Pode acontecer também via foliar. À medida que você tem uma planta biofortificada, você tem a ativação do sistema de defesa, maior produção de enzimas antioxidantes. Você tem aqui uma célula saudável, sem a peroxidação lipídica, né? Sem um rompimento dessas bolinhas de lipídio. E aí você tem uma planta que é mais produtiva e realiza mais fotossíntese. Enquanto que aqui no lado direito, quando você tem uma maior produção das espécies reativas de oxigênio que são tóxicas, você tem aqui danos à estrutura da membrana plasmática, e aí resulta diretamente em plantas com baixa capacidade fotossintética, pode reduzir a produtividade das plantas e pode resultar também na diminuição da produtividade delas. Eu trouxe alguns trabalhos para mostrar essa relação direta com o aumento da concentração de selênio na planta com o sistema antioxidante. Esse trabalho aqui é um trabalho publicado no ano de 2022, que é sobre a aplicação de selênio na forma de selenato de sódio via água de irrigação. Essa água de irrigação ela foi utilizada ainda no substrato das mudas, e aí nas concentrações de 0, 1, 3 e 3 miligramas por litro de selenato de sódio. O que a gente pode perceber é que quando aumentou aqui a concentração do selenato de sódio, aumentou a concentração do elemento nas plantas, tanto aqui no momento do transplante, quanto quando as plantas atingiram a maturidade. Isso aqui para plantas de alface. E aí a gente vai ver aqui, fazer essa relação com o sistema antioxidante. A gente percebe que quando foi aumentada aqui a concentração de selênio na planta, houve o aumento também da capacidade antioxidante, como eu falei anteriormente, a ativação de enzimas de defesa na planta, tanto aqui no momento do transplante, quanto quando as plantas atingiram a maturidade. Esse é o mesmo trabalho que foi feito não só para alface, mas foi feito para manjericão também. E aconteceu parecido quando se aumentou a concentração do selenato de sódio na água de irrigação, se teve a maior concentração do elemento selênio nas plantas, tanto no transplante quanto aqui na maturidade. E aí também houve o aumento da capacidade antioxidante. Podemos observar aqui, onde tem a concentração de 3 miligramas por litro, a atividade antioxidante ela foi maior do que nas outras concentrações, tanto aqui no transplante quanto aqui quando as plantas atingiram a maturidade. Bom,
A biofortificação, como eu falei, ela pode ser feita por métodos diferentes. Não necessariamente apenas via aplicação foliar, fertilização foliar, ou fertilização via solo. A gente sabe que tem a questão do problema da disponibilidade, muitas vezes também dos micronutrientes no solo, de forma que a gente pode tentar ver outros meios, como aqui está exemplificado pelo cultivo in vitro. Esse trabalho é um trabalho coordenado pelo professor Marcelo de Almeida. Está sendo quem está mais à frente é a estudante de doutorado, a Andresa. E eu vou mostrar para vocês aqui o esquema de como pode ser feito em laboratório. Inicialmente aqui a gente tem uma planta adulta. Dessa planta a gente tira parte dessa planta que tem a capacidade de totipotência, né? A célula pode se regenerar e formar novas plantas. Essa parte que é retirada da planta ela é chamada de explante. No laboratório é dividida a parte meristemática. E aí essa parte que foi dividida ela é trazida para frascos. E esses frascos eles contêm tanto nutrientes quanto vitaminas que podem dar condição ao desenvolvimento da planta. E aqui mais à frente você pode ter a opção de adicionar fontes de selênio. No caso aqui foi utilizado selenato de sódio e selenito, justamente por serem as formas de selênio que são preferíveis pelas plantas, que as plantas mais absorvem. Mas o objetivo final é que após a aclimatação dessas plantas e a produção em campo, o objetivo é que as plantas tenham maior concentração de selênio tanto na parte aérea quanto aqui nas túberas. Na parte aérea o selênio vai estar relacionado a, a, a questão da fotossíntese, redução do estresse antioxidante, e aqui nas túberas elas vão estar relacionadas ao aumento de concentração no alimento que pode ser fornecido para os humanos. Eu trouxe esse trabalho, é um trabalho muito interessante desenvolvido por pesquisadores na Espanha. É um trabalho em que os pesquisadores, associando biotecnologia e intensidade luminosa, eles conseguiram não só modificar a coloração da alface, mas conseguiram fazer com que essa planta mantivesse a taxa fotossintética alta e aumentaram o teor de beta-caroteno nas plantas em 30 vezes, principalmente o beta-caroteno bioacessível, que é aquele que estaria disponível após a alimentação humana, estaria acessível para o organismo realmente ter disponível esse beta-caroteno, que é um precursor da vitamina A. Deixo aqui a, a referência, né, para caso alguém queira se aprofundar mais no artigo, mas muito interessante. Aqui já se aproximando do fim da aula, eu trouxe alguns desafios, né, que ainda são enfrentados e vão ser enfrentados pela biofortificação. Estão relacionados à aceitação do consumidor, como eu falei anteriormente. Algumas características elas têm que ser consideradas nos produtos biofortificados, como coloração, sabor, textura. A questão dos impactos ambientais, né, a questão das mudanças climáticas, que afetam não somente os cultivos biofortificados, mas os cultivos convencionais. E essas mudanças estão relacionadas à seca, excesso de chuvas e temperaturas extremas. E também os resultados eles dependem do contexto local, depende da formação de parcerias com o governo e para fazer com que esse produto biofortificado ele seja incluído, por exemplo, em políticas públicas, seja incluído nas escolas, por exemplo, a questão da educação nutricional e que sejam buscadas, né, estratégias agrícolas de engajamento da comunidade em si. Aqui eu finalizo a aula, deixo aqui meu contato para caso alguém queira as referências que foram citadas e muito obrigado.